Olá pessoal, tudo bem com vocês? O título do vídeo de hoje é um pouco dramático, confesso, mas é um alerta para que o brasileiro deixe de esperar que o INSS analise todo o benefício para ele, analise todas as possibilidades de aposentadoria, analise todos os erros, peça para que o segurado corrija essas informações para tão somente depois conceder o benefício da mais perfeita ordem. Na verdade, isso não acontece. Isso deveria acontecer, é claro, mas a INSS está lotado de benefícios. Tivemos aí a reforma da Previdência que aumentou ainda mais os pedidos. Muitas pessoas agendaram benefícios sem nem ter direito e acaba que enche o INSS de serviço. E por causa disso e outros fatores, o INSS não consegue analisar de forma completa o seu benefício quando você faz o requerimento. E isso, somado ao fato dos benefícios que os servidores recebem pela concessão ou não do benefício somente pela análise, é muito mais rápido e muito mais fácil negar um benefício do que analisar toda a papelada, pedir para o segurado cumprir a exigência e lá no final novamente analisar tudo de novo para conceder ou não o benefício. E por causa disso, muitas vezes, quando você não começa o processo no INSS de forma correta, com todos os documentos, com o requerimento certinho, a chance dele ser negado é muito grande, ou a chance dele até ser concedido, mas com valores bem inferiores ao que você tem direito, é muito grande. Então, no vídeo de hoje eu trago dicas para que você possa analisar o seu requerimento, a sua carta de concessão e ao final verifique se o INSS concedeu para você o melhor benefício ou não, se você precisa de uma reabertura de tarefa, um recurso, uma revisão ou até mesmo uma ação judicial para corrigir todas as informações. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social. Peço para que você dê uma olhadinha ali na descrição do vídeo, que tem os nossos links para você acessar os nossos cursos e as nossas demais redes sociais. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, muitas vezes as pessoas ficam assustadas com o que eu sempre falo em relação ao início desse vídeo, explico isso para todos os clientes, mas é impossível o INSS analisar com perfeição todos os requerimentos. Muitas vezes o próprio servidor não tem conhecimento de alguma situação, porque não dá para se atualizar sobre tudo que acontece na Previdência. Realmente é muita alteração, é muita jurisprudência, é coisa que é só reconhecida na Justiça, que o INSS não pode fazer. Então, o servidor analisa ali com o máximo de informação que ele pode, com o máximo de informações que já constam no QNIS, para conceder ou não um benefício que você pleiteia. Mas você não pode simplesmente aceitar a negativa ou a concessão do INSS sem nem conferir o motivo que levou àquele valor de benefício ou o motivo que levou ao indeferimento do benefício. Você precisa analisar tudo. Então são 6 dicas que eu trago para vocês nesse vídeo para vocês ficarem de olho. Então a primeira questão que vocês precisam observar: quando você faz um requerimento no INSS, o mínimo que você precisa fazer antes de efetuar esse requerimento é verificar se você possui o tempo de contribuição necessário, se você possui a carência mínima necessária, se você se encaixa em uma das regras da reforma da Previdência ou se você possui direito adquirido nas regras antigas antes da reforma, se o benefício que você vai estar pedindo naquela data é o melhor benefício, que te garante o melhor valor de benefício e em qual das 5 regras de transição da reforma você se encaixa. Isso é feito pelos advogados que são especialistas em direito previdenciário através do planejamento previdenciário. Qual o planejamento que você pode contratar, ou até mesmo se você tiver paciência e tiver o conhecimento mínimo necessário para fazer esse planejamento de forma, nem que seja completa, mas para você ter uma noção se você pode aposentar, você precisa pegar o seu QNIS, comparar com a sua carteira de trabalho, juntar todas as informações, fazer a soma de todos os períodos contributivos e verificar quanto tempo de contribuição você tem, qual que é a carência que você possui, se você precisa cumprir um pedágio ou não, depende da regra de transição. E ao final verificar qual que vai ser o valor do seu benefício. Às vezes, se você esperar 6 meses e cair numa outra regra de transição, o valor do seu benefício é melhor, porque não incide fator previdenciário, por exemplo. Ou então, se você continuar efetuando recolhimentos em um certo valor, a média das suas contribuições melhora. E assim, lá na frente, você aposenta com um valor muito melhor. Então, são várias questões que precisam ser analisadas. E se você tem certeza que aquela data é a melhor data para você agendar o seu benefício, você vai acessar o meu INSS e fazer a solicitação.
Só que não é somente você juntar os documentos, avançar, avançar, avançar e esperar o resultado. Não, você precisa analisar se tem período extemporâneo, e aí é a segunda dica. Você precisa avaliar se tem períodos extemporâneos, se tem que complementar contribuições, se é necessário indenizar contribuições, se tem períodos que estão na sua carteira e não estão no CNIS, se tem carnês que você pagou, mas não estão no CNIS. Tudo isso precisa ser anexado. Se o servidor não sabe dessas informações e às vezes você não alerta ele sobre isso, lá no final pode ser que seu benefício seja negado ou até concedido, mas em valores inferiores ao que você tem direito. Então, o correto é no momento do requerimento juntar uma petição pedindo que seja incluído tudo que está faltando. Se você já fez o seu requerimento, você pode acessar o Meu INSS e pedir a cópia do processo administrativo. Muitas vezes, se você fez o requerimento através do INSS digital, o processo completo já se encontra ali no sistema do Meu INSS. Você consegue verificar quais documentos que você apresentou e o que o INSS considerou ou deixou de considerar. Você faz isso através do documento da contagem de tempo. Você vai analisar por que o perito deixou de incluir um período especial, por que um PPP que você juntou não foi suficiente para enquadrar aquele tempo como especial. E aí pode ser uma falha sua, ou então da empresa, ou então do próprio servidor que analisou incorretamente o benefício. Então, em cada situação dessa, é uma atitude diferente que você precisa tomar. Muitas vezes você precisa correr atrás da empresa, muitas vezes faltou o documento que você devia ter juntado, ou então precisa ser feita uma reabertura de tarefa, um recurso ou uma revisão para corrigir a informação que o servidor, que o perito, né, ou às vezes o servidor, quando é categoria profissional, incluiu ali no relatório pericial. Você também consegue analisar por que o INSS negou o seu pedido de complementação, seu pedido de indenização de INSS. É necessário ter em todos os processos um despacho decisório com as informações que o INSS considerou ou deixou de considerar e com a justificativa sobre todas elas. Então, esse despacho decisório também é muito importante. Então, se você já conseguiu o seu processo administrativo, vamos para a terceira dica. No processo administrativo tem um documento que chama análise pericial. O perito vai analisar as situações em que poderia haver enquadramento por exposição a agentes nocivos, vai ver se aquele agente nocivo está acima dos limites de tolerância, se é um agente nocivo que o INSS considera, né, para fins de concessão de aposentadoria, se tem falhas no preenchimento do PPP. E através dessa análise você consegue verificar se foi algo que a empresa deixou de incluir, se foi algo que você devia ter juntado ou se foi alguma falha do próprio servidor. Disso você pode fazer uma reabertura de tarefa, um recurso, uma revisão ou muitas vezes somente a discussão no processo judicial é que salva o seu requerimento. Só que em algumas situações o próprio servidor poderia ter enquadrado como especial, sem nem precisar levar para a perícia, que são as situações em que o trabalhador estava vinculado a uma categoria profissional que estava prevista nos decretos. E essa possibilidade de enquadramento por categoria profissional é autorizada até 28 de abril de 95. Bastaria então provar o exercício de alguma atividade numa categoria profissional e isso já deveria ser considerado especial. Muitas vezes isso passa e dá para fazer uma revisão somente usando a sua carteira de trabalho. A quarta dica é verificar então aquele despacho decisório que eu falei para vocês. Se você precisa complementar contribuições, a INSS precisa gerar essas guias de contribuição desde que você tenha pedido. E aí, se você pediu e a INSS negou por algum motivo, tem que ter uma justificativa. Se não tem justificativa nenhuma, o INSS simplesmente não analisou o seu pedido. Então, precisa ser essa decisão revista. Se você precisa indenizar contribuições, complementar, se tem provas que retiram extemporaneidade de alguns vínculos, se há comprovantes de que você efetuou o recolhimento com carnê errado e devia ter utilizado outro código de pagamento, tudo isso precisa ser analisado lá no início para você pedir para o servidor fazer. E se ele não fizer, ele precisa justificar por que não fez. Já aconteceu aqui no escritório da gente pedir a complementação de contribuições, o INSS gerou a guia de complementação para o cliente pagou corretamente, isso foi anexado ao processo e lá no final, na contagem de tempo, o INSS simplesmente esqueceu de incluir essas contribuições e o benefício foi negado. Então, muitas vezes, por mais que você faça todo o procedimento correto, o INSS ainda erra. Imagina quando você não faz o requerimento e não acompanha o processo de forma correta. Acontece muito de haver erros nesse sentido.
Por isso que é importante a quinta dica para você conferir a contagem de tempo. É um documento que o INSS coloca qual que é a data de admissão, qual que é a data de rescisão, se aquele período foi contado para tempo de contribuição, se foi contado para carência, quais períodos em que ele enquadrou, qual foi o código de enquadramento, qual foi a transformação do tempo simples em tempo especial e ao final qual que foi a contagem do tempo que o INSS considerou naquela regra. Então tudo isso precisa ser analisado, você precisa verificar se tudo que está no QNI, se todos os seus carnês, se todos os vínculos de carteira constam nessa contagem de tempo. E a sexta dica é como resolver essa situação. Se é um erro grosseiro, como por exemplo aquele caso de complementação que eu citei para vocês, uma simples reabertura de tarefa pode resolver a situação. Já teve casos também que o INSS negou um pedido de aposentadoria por idade, falando que o homem não havia completado ainda 65 anos, que ele tinha apenas 62. Mas na verdade era uma mulher, olha o erro grave. Por isso, o benefício foi desconsiderado, porque o INSS errou o sexo do segurado. E aí uma reabertura de tarefa também resolveu a situação. Então, alguns casos que o erro é grosseiro, reabertura de tarefa resolve. Em outras situações, você precisa ter uma reanálise e uma decisão diferente em relação ao mérito daquele caso. E aí você precisa enviar o seu processo ou para a Junta de Recursos, para a Câmara de Recursos, para o Conselho de Recursos, ou até mesmo somente uma ação judicial resolve. E aí você pode entrar direto com uma revisão no processo judicial. Você não pode fazer o requerimento inicial no processo judicial, não. É possível também fazer uma revisão para que o próprio servidor reanalise a situação e reveja o que deveria ser feito ou não. E ainda a ação judicial, que em alguns casos só se resolve no Poder Judiciário. Então você precisa sempre analisar tudo em relação não só ao INSS, em relação a qualquer pedido que você faça. Se você contratou alguém para fazer qualquer tipo de serviço, você precisa analisar se aquele serviço foi bem feito, se tudo que você pediu está ali incluído no resultado final. Se você vai no cartório, se você vai no supermercado, se você contrata um advogado, tudo que você precisa fazer e precisa de outra pessoa, você tem que conferir no final se tudo que havia sido combinado foi concedido, foi analisado ou ao menos foi justificado o motivo de não ter feito daquela forma que você queria. Da mesma forma, no INSS, precisa analisar o que você quer, analisar se você tem direito e ao final, se não foi concedido o que você pediu, se tem algum erro, você precisa pedir a reanálise. E temos aí várias formas de resolver essa situação. Algumas situações são simples, você consegue fazer sozinho, mas outras situações sugiro sempre que você busque um advogado que seja especialista em direito previdenciário para te ajudar. Muitos cobram só no final, depois da concessão do benefício, outros cobram para análise desses documentos, o que é correto, porque tem um serviço inicial a ser feito, independente de ter revisão ou não, precisa ser feito todos os cálculos e tudo mais, e aí você consegue então ter a concessão do seu benefício após uma negativa ou então uma revisão para melhorar o valor do seu benefício. De início, o que você pode fazer é acessar o Meu INSS, pegar a cópia do processo administrativo, baixar todo o processo administrativo em PDF para ver se tem alguma falha, se ele já estiver constando ali no Meu INSS, fazer então um requerimento se ele não estiver constando lá e analisar principalmente a contagem, o despacho decisório, a análise pericial, o seu CNIS e verificar se tudo que era necessário constou no requerimento que você fez. Espero ter alertado vocês sobre essa importância de reanálise das decisões finais e vejo vocês na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!